Nesta aulinha nós vamos ensinar você como interpretar um gráfico de crochê com forma retangular. Aqui nós temos um exemplo de trabalho bastante comum utilizado no crochê na forma retangular, para tapetes, para outros tipos de peças. Lembrando que, neste exemplo, o nosso motivo retangular, ele inicia pelo centro do trabalho. Porém, existem vários outros tipos de motivos retangulares que podem iniciar aqui pela parte de fora, pela parte de baixo, e subindo carreira sobre carreira e formando um retângulo também. Neste nosso exemplo, ele vai iniciar pelo centro, porque você vai encontrar bastante modelinho como este no crochê. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é a legenda dos pontos que o gráfico contém. Então, aqui nesse gráfico, nós vamos encontrar a corrente, que é o círculo vazio, o ponto baixíssimo, que é o círculo preenchido, e o ponto alto. Então, são esses pontos que nós vamos encontrar aqui no nosso gráfico. Sabendo os pontos e observando se nós já sabemos trabalhar os pontos que o gráfico contém, porque caso contrário, se a legenda tiver algum ponto que você não sabe, primeiramente você terá que praticar o ponto para depois trabalhar esse gráfico. Então, observados os pontos, a gente vai observar onde estão as correntes iniciais. Então, você pode observar aqui que as nossas correntes iniciais, elas estão no centro do nosso trabalho. Então, aqui nós temos, primeiramente, que contar quantas correntes estão no centro do nosso trabalho. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes na base e mais 3 para subir. Então, 13 correntes no total. Então, eu sei aqui que eu tenho que trabalhar primeiramente essa faixa de correntes e mais as 3 para subir. Então, nós vamos pegar aqui a nossa agulha, o nosso fio, pode ser qualquer um que você tiver em casa com agulha compatível para praticar. Depois, quando você for fazer uma interpretação de um outro gráfico, você vai utilizar os materiais que a receita ou o gráfico pedir. Então, vamos trabalhar aqui as nossas correntes. A laçada inicial para começar nosso trabalho. As 13 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se tiver que revisar a quantidade de correntes iniciais, revise, porque isso vai influenciar depois em todo o seu trabalho. Então, só para revisar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Como nós temos 3 correntinhas ali para subir, já equivalem ao primeiro ponto alto, em seguida nós temos mais 2 pontos altos, veja que agora estão um para cada corrente da base. Então, nós vamos trabalhar esses 2 pontos altos a seguir. Ela vira e segue agora em direção ao sentido da direita para a esquerda. Então, essas 3 correntinhas, elas já valem como primeiro ponto, então você vai pular 1, 2, 3 correntes a partir da agulha e na quarta você faz um ponto alto e na próxima corrente outro ponto alto. Então, ó, você já utilizou aquelas 3 para o primeiro ponto e fez 2 pontos altos, um em cada corrente de base. A seguir, nós temos o quê? Uma correntinha de espaço. Ó. São grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente de espaço. Então, nós já trabalhamos um grupo, vamos fazer a corrente e depois mais um grupinho de 3 pontos altos. Veja que ao fazer a corrente, você pula uma corrente da base. Ela tem uma corrente ali na base que está sozinha. Então, ó, antes de fazer esse próximo grupo, de 1, 2, 3 pontos altos, um para cada corrente de base, você vai fazer aquela corrente de espaço, vai pular uma corrente da base e nas 3 próximas correntes você vai fazer 3 pontos altos. Então, nós trabalhamos esses primeiros 2 grupinhos aqui. A seguir, nós temos uma corrente de espaço novamente, temos que pular uma corrente da base e fazer 3 pontos altos nas 3 correntes seguintes.
Então, são esses 3 pontos altos que nós vamos trabalhar a seguir. Vamos fazer a corrente de espaço, vamos pular uma corrente da base, como mostra o gráfico, e nas próximas 3 correntes, nós fazemos um ponto alto cada uma. Então, num gráfico retangular que inicia pelo centro, cada volta que você faz conta como uma carreira, até você fechar ali no ponto baixíssimo. Então, nós fizemos aqui o primeiro lado do nosso gráfico, ó, que são esses 3 grupos de 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer aquele grupinho para virar no canto aqui da nossa carreira. Então, veja que depois daqueles 3 pontos altos que você acabou de fazer, tem uma corrente de espaço e 3 pontos altos feitos na última corrente da sua base. Ó. Então, você tem a corrente de espaço e ali ainda na última corrente você tem 1, 2 e 3 pontos altos. E depois, mais uma correntinha de espaço. Então, aqui nós vamos trabalhar agora para fazer o canto. Uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente. Os 3 pontos altos feitos na última corrente de base. Então, uma corrente de espaço, 3 pontos altos na última corrente da sua base. Uma corrente de espaço. Viramos o gráfico de cabeça para baixo e você vê que a seguir você tem novamente um grupo de 3 pontos altos, agora na parte de baixo dessa sua carreira. Então, o primeiro ponto, você tem que observar, isso é muito importante, que o primeiro ponto do grupo desses 3, ele é feito também naquela correntinha onde você fez os 3 pontos altos para virar o canto. Ó. Então, você faz mais um ponto alto ali naquela mesma corrente da virada. E agora, os 2 próximos pontos altos, você faz nas 2 correntes de base seguintes. A seguir, você repete o que você fez no lado anterior da carreira, os grupos na parte de baixo também. Você vai fazer uma corrente de espaço e outro grupo de 3 pontos altos. Lembre-se sempre que aqui você pula uma corrente na base e faz 3 pontos altos nas 3 correntes seguintes. Os grupinhos sempre separados por uma corrente de espaço. Então, vamos fazer a nossa corrente de espaço e pulamos uma corrente, que é a que nós já pulamos no lado anterior da carreira, então fica mais fácil. Você faz 3 pontos altos nas 3 correntes seguintes. A seguir, nós temos uma corrente de espaço e mais um grupo de 3 pontos altos. Então, uma corrente de espaço, ó, você pula aquele espaço da base, aquela corrente de espaço da base, e nos próximos 3 pontos correntes da base, você faz 3 pontos altos. Essa primeira carreira, ela fica como se fosse um trabalho oval, mas depois, na próxima, ela já vai tomando formato de retângulo. Aqui, para virar no outro cantinho, nós viramos da mesma forma que nós fizemos a virada da carreira anterior. Uma corrente, 3 pontos altos e uma corrente. Ó. Então, a gente vai fazer aqui uma corrente, 3 pontos altos na última corrente da sua carreira. 1, 2 e 3 e uma corrente. E você vai fechar a carreira, veja aqui, com ponto baixíssimo, na terceira corrente daquelas 3 do início. Ó, 1, 2 na terceira. Então, você trabalhou aqui a primeira carreira, que fica assim.
Agora você pode observar que a seguir nós temos aqui, ó, fizemos o fechamento da carreira com ponto baixíssimo e nós temos sobre os pontos altos da base 3 pontos baixíssimos, o que significa que nós temos que caminhar com 1, 2, 3 pontos baixíssimos até chegar naquele espaço de corrente para a gente subir as 3 correntes para a próxima carreira. Então, a gente vai assinalar esses 3 pontos baixíssimos para marcar que nós já vamos trabalhar eles e as 3 correntes que nós vamos subir ali para a próxima carreira. Então, se nós vamos caminhar com 3 pontos baixíssimos, ó, um ponto baixíssimo sobre o próximo ponto alto, outro ponto baixíssimo sobre o próximo ponto alto e um ponto baixíssimo para chegar na corrente de espaço. Ali é onde você vai subir as 3 correntes para começar a próxima carreira. Depois das 3 correntes, você tem ali mais 2 pontos altos, ó, 1 e 2, e uma corrente de espaço. Eles são feitos também naquela corrente de base, onde você subiu as 3 correntes. Então, você vai fazer ali mais 2 pontos altos, naquele mesmo espaço, e uma corrente de espaço. A seguir, você tem mais um grupinho de 3 pontos altos. Ó, 1, 2, 3 pontos altos, feitos todos na mesma corrente de espaço. Então, quer dizer que, depois que você fez a corrente de espaço, você pula aquele grupo de 3 pontos altos da base, vai na próxima corrente e faz os 3 pontos altos. Ó. Você vai fazendo os grupos de pontos altos nas correntes de espaço da base. Feito o grupinho de 3 pontos altos, você tem uma corrente de espaço. Você não trabalha nada sobre os 3 pontos altos da base, porque você vai diretamente para aquela corrente de espaço da virada anterior, fazer 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Então, você analisa tudo que você vai trabalhar sobre aquela correntinha. E, neste caso, significam 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Então, já fizemos a corrente de espaço, vamos para aquela correntinha do canto, ó, que é a corrente da virada da carreira anterior. E ali nós trabalhamos aqueles 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos, tudo naquela corrente. Ó, nós trabalhamos este grupinho aqui. Ó. Só que para a gente formar os cantos, para ficar o nosso trabalho em formato retangular, nós fizemos o primeiro canto aqui. Agora, nós vamos fazer uma corrente de espaço e vamos fazer aqui o outro canto, que também é feito da mesma forma. 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Então, vamos fazer essa corrente de espaço e o outro grupo para o outro canto. Uma corrente de espaço, lá no outro cantinho, no espaço de correntes, nós fazemos novamente 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos, tudo na mesma corrente de espaço. Ó, então, veja que ele já vai fazendo o canto para a gente formar ali o nosso retângulo. Agora, você vai virando o seu gráfico. Veja que depois do outro canto, você vai fazer uma corrente de espaço e vai pular os 3 pontos altos. Você vai trabalhar só sobre as correntes de espaço da carreira anterior. Então, você faz agora a corrente de espaço e novamente um grupo de 3 pontos altos na próxima corrente de base. Então, a corrente de espaço e no próximo espaço de correntes,
de uma corrente só, no caso, os 3 pontos altos. Em seguida, você vai observar o gráfico, você tem a seguir uma corrente de espaço e mais um grupo de 3 pontos altos. Então, uma corrente de espaço e mais um grupo de 3 pontos altos na próxima corrente de base. Três pontos altos. Ó. Uma corrente de espaço. E agora você chegou no outro canto. E o outro canto, você trabalha da mesma forma que o canto anterior, para formar o retângulo inteiro. Então, você vai ter aqui, ó, os 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos para o primeiro canto. Tudo naquela próxima correntinha da base. Então, a gente vai fazer aqui. Na próxima correntinha da base, ó, a gente vai fazer 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Temos a corrente que separa os cantos, que é aquela correntinha de espaço, e depois, pulando os 3 pontos altos aqui da virada anterior, na próxima corrente nós temos o outro canto. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. A corrente de espaço e 3 pontos altos novamente, tudo naquela próxima corrente de base. Então, aqui a corrente de espaço, próxima corrente da base, o outro canto, que são os 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Ó, o outro canto já está feito. E nós terminamos aqui com uma correntinha de espaço e um ponto baixíssimo, veja. Depois do canto, a corrente de espaço e um ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas 3 do início da carreira. Então, vamos fazer isso agora. Uma corrente de espaço e um ponto baixíssimo, contando 1, 2 na terceira corrente. Então, nós trabalhamos aqui já a segunda carreira do nosso trabalho retangular, ó. E ele vai ficando assim. Esse tipo de gráfico, esse tipo de trabalho, se você quiser que esta parte ela fique mais comprida, comece mais comprida, é só você começar com mais correntinhas. Bem simples. Agora, nós vamos trabalhar a próxima e última carreira desse nosso exemplo. Então, ó, nós finalizamos aqui com um ponto baixíssimo. Agora, você pode observar aqui que nós temos 1, 2, 3 pontos baixíssimos a seguir. Então, quer dizer que nós vamos caminhar com 3 pontos baixíssimos até chegarmos no espaço de corrente onde nós vamos iniciar a próxima carreira. Então, a gente vai fazer 3 pontos baixíssimos e no espaço as 3 correntes para subir. Então, aqui no trabalho se faz da seguinte forma. Você caminha com um ponto baixíssimo sobre o próximo ponto alto da base, mais um ponto baixíssimo sobre o ponto seguinte e outro ponto baixíssimo até chegar no espaço. Ali você vai subir aquelas 3 correntes para iniciar a próxima carreira. Após as 3 correntes, você tem mais 2 pontos altos feitos ainda naquela mesma corrente. Então, mais 2 pontos altos aqui no espaço. Em seguida, você tem uma corrente de espaço, você pula aqueles 3 pontos altos da base e na próxima corrente de espaço você tem mais 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer agora uma corrente e 3 pontos altos na próxima corrente de espaço. Uma corrente, pulamos os 3 pontos altos da base, no próximo espaço trabalhamos 3 pontos altos.
o que temos a seguir? Temos uma corrente de espaço e agora nós vamos chegar aqui no canto do nosso motivo. Então, nós vamos trabalhar V sobre V nesse canto, ou seja, nós vamos repetir aquele grupo da virada anterior, do canto anterior, para essa mesma carreira. Nós vamos trabalhar aqui os 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos, sobre aquela mesma corrente de base do canto anterior. Então, fazemos aqui a corrente, aqui nós temos aquele V do canto, na corrente, no meio dele, a gente faz os 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Repetimos canto sobre canto. O que você vai notar agora de diferente é que entre um canto e outro tem um espaço de corrente. Então, aqui você fez este canto. No espaço de corrente agora entre um canto e outro, você terá um grupo de 3 pontos altos. Isso é o que faz com que o trabalho vá aumentando, porque no próximo canto você terá 2 correntes, então serão 2 espaços. Ou seja, ao invés de um grupo de 3 pontos altos que você tem aqui entre os cantos, você terá 2. E cada carreira vai aumentando um grupinho a mais. Então, a gente vai trabalhar uma corrente de espaço agora e 3 pontos altos na próxima corrente de base. Uma corrente de espaço, 3 pontos altos na próxima corrente da base. Em seguida, nós temos uma corrente de espaço e temos o grupo do outro canto para virar. Então, o grupinho é composto por aqueles 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos, feitos sobre o V da carreira anterior, sobre aquele cantinho da carreira anterior, tudo na corrente de espaço. Então, uma corrente de espaço sobre o próximo canto no meio dele, repetimos. 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Vamos virando o gráfico para facilitar na hora de acompanhar o desenho dele. Fizemos o canto. Agora, a parte de baixo, a gente tem corrente de espaço, um grupo de 3 pontos altos na próxima corrente. À medida que você vai trabalhando gráficos, você vai pegando a prática e você vai vendo que, por exemplo, aqui você já vê que cada corrente de espaço a seguir você vai trabalhar grupos de 3 pontos altos e todos eles serão separados por uma corrente de espaço. Então, você automaticamente já vai trabalhar a carreira já sem precisar ficar olhando ponto por ponto. A princípio, você vai observando para praticar. Então, nós vamos trabalhar a corrente de espaço agora e esse grupinho de 3 pontos altos na próxima corrente. Aqui está a próxima corrente, o grupo de 3 pontos altos. A seguir, nós temos uma corrente de espaço, um grupo de 3 pontos altos na próxima corrente novamente. Uma corrente de espaço, um grupo de 3 pontos altos na próxima corrente. A seguir, mais uma corrente de espaço e outro grupo de 3 pontos altos na corrente de base, na próxima corrente de base. 2 e 3. E agora nós já estamos chegando no outro canto do nosso motivo. Veja como ele vai ficando. Então, para esse canto, você vai repetir o que você fez no canto anterior. Você vai trabalhar a corrente de espaço agora e aquele grupo de 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos, no meio do grupo de base do canto anterior. Então, a corrente de espaço. Aqui nós temos o Vzinho do canto anterior.
e nós trabalhamos sobre ele a repetição, que são os 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Ó, fizemos este cantinho aqui que é o primeiro. Agora nós temos uma corrente de espaço e um grupo de 3 pontos altos no próximo espaço da base. Vamos lá. Uma corrente de espaço, no próximo espaço da base, 3 pontos altos. O que nós temos a seguir? Uma corrente de espaço e o grupo para virar no canto, no outro cantinho. 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, no outro cantinho, 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Já estamos completando o outro canto do nosso retângulo. Agora, virando aqui o nosso gráfico para continuar o trabalho, ó, você vai observar que na carreira anterior a gente terminou logo após o canto, mas como a gente sempre caminha com pontos baixíssimos até o espaço de base para iniciar a próxima carreira, ele vai deslocando os pontos. Então agora nós não terminamos a carreira logo aqui no canto. Nós terminamos agora com uma corrente e 3 pontos altos na última corrente da base. Então, uma corrente de espaço, temos ainda um espaço aqui na base antes do final da carreira, onde nós fazemos aquele grupo de 3 pontos altos. E aí sim, para finalizar a carreira aqui, depois do grupo de 3 pontos altos, nós temos uma corrente e um ponto baixíssimo. Então, a gente faz aqui uma corrente e o ponto baixíssimo, ele está na terceira corrente daquelas 3 do início. Então, contamos 1, 2, 3 e fazemos um ponto baixíssimo ali na terceira. Ó. À medida que você for trabalhando as carreiras, ele vai tomando ainda mais a forma de retângulo. Então, agora, o nosso gráfico, ele finaliza nessa carreira. Não temos mais carreiras para trabalhar. Então, aqui a gente arremata. A gente leva aqui só por uns 2 pontinhos para finalizar bem aqui a nossa amostra. Depois você pode cortar aquele fio do início e esse fio aqui do final para você guardar a sua amostrinha ou praticar mais, enfim. Ó. Então, ele fica assim, esse gráfico retangular se transforma neste motivo retangular de crochê. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se interpreta um gráfico de crochê com forma retangular. Ó, e ele fica assim.